Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E o texto diz assim: permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Então nós estamos aqui fazendo referência ao texto lá de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 1. Nós vamos falar hoje sobre livres do reconhecimento humano. Esse é o tema desse vídeo. Você é muito bem-vindo, esse é o canal Culto Racional e eu convido você a ficar comigo até o final, porque nós vamos aqui conversar sobre esse assunto, tá certo? Que é um assunto muito importante, relevante, porque isso acontece com todas as pessoas, está acontecendo agora, nesse momento, tá certo? Bom, então o texto fala que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ao contrário do que muita gente pensa, ou que muita gente tem a sensação, uma falsa sensação, nós, quando temos um encontro com Cristo, quando nós assumimos uma fé em Jesus Cristo, ao contrário do que muitas pessoas pensam, você não fica preso. Não é para ser assim. A pessoa pensa que vai perder a liberdade dela, quando na verdade ela ganha a liberdade. Eu concordo que muitas pessoas têm esse tipo de pensamento e essa sensação exatamente por causa da imposição das religiões, né? As religiões, ou o sistema religioso, vamos falar assim, o sistema religioso ele impõe nas pessoas um legalismo que vai podando, vai minando, vai privando a pessoa. E é claro que a sensação é essa, de que você é uma pessoa que não pode ser feliz, uma pessoa que não pode viver, né? Você não pode olhar para a direita, não pode olhar para a esquerda, não pode olhar para cima, tem que só olhar para baixo, né? Enfim, você já entendeu o que eu quero dizer. Então eu escrevi aqui, eu estava meditando nisso, e eu estava pensando que, olhando, analisando o comportamento de Jesus. O comportamento dele. Você vê que o Senhor Jesus ele não estava preocupado, ele não tinha essa preocupação com a aprovação das pessoas. Se elas estavam gostando, se elas não estavam gostando, ele falava o que precisava falar. Ele agia da maneira que tinha que agir. O que ele precisava falar, ele falava. Ele não tinha preocupação com a aprovação das pessoas. Ele tinha um foco na mente dele, ele olhava para o Pai, para a missão, e ele concluía. Aonde ele tinha que ir, ele ia. Aonde ele tinha que entrar, ele entrava. Quem ele tinha que perdoar, ele perdoava. O que ele tinha que falar para quem quer que seja, ele falava. Seja para os sacerdotes, seja para os fariseus, sejam para os doutores da lei. Ele falava. Porque ele não tinha preocupação com a aprovação das pessoas. E verifica que o Senhor Jesus, ele já sabia, ele conhecia a natureza humana. Fizemos até um vídeo falando sobre isso. Ele já sabia. Então, ele não tinha essa preocupação, né? Ele era livre dessa preocupação. E essa liberdade, ele nos trouxe. Não é que você vai sair aí ofendendo ninguém. Ah, eu vou falar o que eu quiser e eu... Não, a gente tem o cuidado de falar determinadas coisas para que as pessoas não compreendam da maneira que elas querem compreender. Sabe que tem gente assim, né? Você está falando aqui, elas não entendem a maneira que você está falando, com o contexto que você está explicando e falando. Elas entendem da maneira que elas querem entender, elas entendem do jeito delas. Principalmente quando elas têm algo pessoal contra alguém. Então, qualquer pessoa, ou qualquer coisa, melhor falando, que aquela pessoa disser, ela sempre vai deturpar porque tem uma coisa pessoal ali. Mas, falando aqui de Cristo, ele era livre dessa aprovação, né? A gente vê muito isso acontecer hoje. A gente vê que as pessoas, elas ficam com medo, elas ficam com receio. A gente tira pelas redes sociais, onde as pessoas, elas têm medo de serem canceladas, né? Elas têm medo do cancelamento. O que será que estão pensando? Você verifica que nas redes sociais as pessoas têm uma vida editada. O que é uma vida editada? Já reparou o Instagram? Então o Instagram você vai ver as pessoas aí que supostamente têm um sucesso. As fotos, os vídeos sempre estão em lugares maravilhosos, né? Elas estão sempre bem arrumadas,
né, sempre bem vestidas, sempre sorrindo, sempre esbanjando ou emanando uma felicidade. Não é verdade? Mas quando você vai ver na vida real, né, sem a edição, sem os filtros, você vê que não é nada daquilo. Não é nada daquilo. Aquela ostentação toda, aquilo ali. Olha, só para você ter uma ideia, você sabe disso, né? Tem pessoas que alugam carros para poder mostrar na foto, alugam casas para poder ter bastante like, para falar aquela pessoa é vitoriosa. Enfim, uma vida editada. Por que isso, hein? Por que essa vida editada? Por que não deixa correr a vida como ela é? Por que sempre tem que ter um filtro? Por que sempre tem que ter uma... Por quê, hein? Porque as pessoas estão preocupadas com a aprovação dos outros. Ela está preocupada com a aprovação das pessoas. E elas não se preocupam se Deus está aprovando ou não. Então elas vão na onda, elas vão na moda. O que está na moda hoje? O que está em evidência hoje? Né? É o palavrão? É o quê? Eu não vou ficar aqui citando coisas, você pensa aí, tá? E as pessoas, elas vão e não querem saber se Deus está aprovando ou não. Aliás, nos próximos vídeos nós vamos continuar falando aqui sobre o livro de Gálatas. Quero que você acompanhe. Amanhã nós vamos dar sequência aí no livro de Gálatas, porque é interessante, é um livro que traz a liberdade, mostra uma liberdade, mas também explica que a liberdade que Cristo dá não é libertinagem. E a gente vai falar sobre isso, esse assunto. Eu convido você a participar, né, aqui no Culto Racional dos próximos vídeos, tá certo? Mas a mensagem que fica hoje é essa, tá? Seja a escravidão que for, religiosa, cultural, política, psicológica, né, espiritual ou física, Jesus já nos libertou de todas essas coisas, tá? Todos esses sistemas. Não importa qual seja a escravidão. Por isso que o texto fala, né? O texto diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, tá? Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. A gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Um forte abraço para você, nós vamos ficando por aqui na participação do vídeo de hoje e amanhã a gente volta aí. Que você possa compartilhar o vídeo se te ajudou, compartilha com outras pessoas, convide-as para poder se inscrever no canal e faça parte aí do Culto Racional, tá bom? Deus os abençoe.